Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai começar criando o nosso primeiro dispositivo, que vai ser um teclado com várias funcionalidades, tá? No vídeo passado, eu mostrei para vocês, quando a gente falou do MPG aqui para RNR Ecomotion, eu falei para vocês o seguinte, olha só. Eu falei que esse conectorzinho aqui, ó, que é esse conector aqui, ele tinha os seguintes pinos. São 10 pinos, sendo que aqui seria 5 volts, GND, eixo X, eixo Y, fase A, fase B, eixo Z, eixo A, vezes 100 e vezes 10. Essa configuração é para que a gente pudesse usar o MPG. Na verdade, esses pinos aqui, eles não têm essa configuração, tá, pessoal? O que você pode ter de certeza nesse conector é o seguinte: nós temos nesse pino sempre 5 volts, nesse pino sempre GND. Nesses outros 8 pinos, eles são simplesmente 8 entradas. Só que no caso do MPG, a gente definiu que ela seria X, Y, AB, ZA, vezes 100, vezes 10. Mas eles não são configurados permanentemente nesse componente aqui, tá? Aqui nós temos 5 volts GND e 8 entradas. Então, isso daqui, para esse vídeo, pessoal, essa nomenclatura aqui, ó, você esquece, tá? Você pega ela aí, você apaga da sua cabeça, tá? O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte: esse conector aqui, ele é exatamente isso daqui, tá? Isso é o que é realmente na placa, 5 volts, GND. Aqui nós temos a entrada número 5, a entrada número 6, a entrada número 11, a entrada número 12, a entrada número 7, a entrada número 8, a entrada número 10 e a entrada número 9. Então nós temos nesse conector 5 volts GND, entrada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 8 entradas que nós podemos configurar como a gente quiser. Aquele papel que eu amassei era uma das possibilidades, que era configurando essas 8 entradas para um MPG. No vídeo de hoje eu vou expandir a sua cabeça, porque nós vamos criar agora um teclado com 8 botões, que são 8 entradas, e nós vamos poder configurar essas 8 entradas do jeito que a gente quiser. Existem infinitas possibilidades de configuração, então esse vídeo vai ser muito legal por isso, tá, pessoal? Eu, se fosse você, já deixava um like. Bom, pessoal, esse vídeo então é isso. Eu vou te explicar como criar um teclado com 8 botões para sua RNR Ecomotion, para que você possa dar a funcionalidade que você quiser para cada um dos botões. São inúmeras funcionalidades que você pode dar. Todos os botões que você tem na tela do Mac 3, você pode colocar nesses botões aqui, tá? São inúmeras, infinitas combinações, pessoal. Cada um pode fazer o que quiser. Eu vou fazer alguns exemplos aqui e vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Como que a gente vai ligar? Então, como que você vai fazer a conexão, pessoal? Como que você vai ligar? E são 8 botões. Você tem aqui o conectorzinho, 5 volts de GND e as 8 entradas. Se você quiser, além de colocar os 8 botões, você pode colocar também um LEDzinho para quando você conectar nesse conectorzinho aqui da placa, sua plaquinha, né, seu controle com os botões, acenda um LED. Então você pode colocar um LED e um resistor. Então, se você for colocar um LED e um resistor, o que você vai fazer? Você vai alimentar aqui com 5 volts, vai fazer a ligação aqui no resistor, no LED, e na outra parte aqui você vai ligar no GND, tá? Seu LED vai ficar aceso quando você conectar, colocar aqui nesse conectorzinho aqui, já vai acender o seu LED. Como que você vai ligar os 8 botões? Você vai colocar GND em cada um dos botões, né, em um dos terminais do botão, você vai colocar um GND. E o outro terminal você vai ligar cada um em uma entrada. Então, no caso aqui, eu vou colocar na 5 e na 6, esse aqui eu vou colocar na 7, esse aqui na 8, esse aqui na 9, esse aqui na 10, esse aqui na 11 e esse aqui na 12. Simples assim, tá? Então a gente vai ligar cada um dos botões, um terminal no GND, que é nesse pino aqui, e o outro terminal em uma das entradas. Faz isso para os 8 botões. Eu vou utilizar esses botõezinhos aqui, olha só. Eu tenho 2 de cada cor, então eu vou colocar, por exemplo, um azul aqui, um verde aqui, um verde aqui, um amarelo,
um vermelho e um vermelho, tá? Mais ou menos assim que eu vou fazer. No caso, eu não vou colocar LED, tá, pessoal? Mas se você quiser colocar um LEDzinho, é só você colocar um LED, um resistor para limitar a corrente. Pode ser um resistorzinho aí de 220 ohms, que já vai ser suficiente, um LEDzinho, e daí você consegue também fazer essa ligação. Se você quiser também, você pode colocar um botão para ligar e desligar, né? No caso aqui no GND, tá? Porque precisa desligar o GND. Daí você pode pôr um botãozinho para ligar e desligar o seu painelzinho. E como que a gente vai fazer, né? Precisa fazer uma caixinha para esses botõezinhos para ficar um negocinho legal. Então vamos lá para a tela do computador. Eu vou desenhar um 3D aí, uma caixinha de madeira, e depois a gente vai usinar e depois a gente vai fazer a montagem. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, já mostrei aqui o esquema de ligação, a gente vai fazer um projeto 3D, vou usinar essa caixinha, depois a gente vai fazer todas as ligações elétricas, né, dos fios. Eu vou usar esses cabinhos aqui, porque eu não tenho o conector flat de 10 terminais, tá? Então eu vou utilizar esses fiozinhos aqui, ó. Fiozinhos são de 4 vias, olha só. Esse aqui é de 4 vias, esse aqui é de 4 vias e esse aqui é de 2 vias. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois assim, um do lado do outro, e esse outro que é de 2 eu vou colocar assim, fazendo um conector de 10 terminais, olha só. E ele encaixa certinho aqui depois nesse conector, tá? Encaixa assim, ó, os 10 terminais. Vai ficar certinho, tá? Mas o ideal é você ter um cabo de 10 vias e colocar um conectorzinho flat para encaixar aqui, para ficar bem legal, tá? Mas como o vídeo de hoje é mais para mostrar o exemplo para vocês, e o mais legal, pessoal, depois que tiver o dispositivo pronto, eu vou mostrar para vocês como você coloca funcionalidade em cada um dos 8 botões e aonde você vai descobrir quais as funcionalidades que você tem, né? Vai ser bem legal. Acompanhe o vídeo, não pula nenhuma parte que você vai se surpreender com as possibilidades, com as infinitas possibilidades de configuração desses 8 botões para você ter um dispositivo sob medida para o que você realmente precisa para utilizar na sua máquina. Vai ser bem legal. Vamos lá para a tela do computador, então eu vou desenhar rapidinho aí uma caixinha para a gente levar para a máquina para fazer a usinagem. Bom, pessoal, então eu desenhei aqui, ó, essa caixinha para a gente estar colocando aí a nossa eletrônica, tá? Ela tem 70 por 130 milímetros. Aqui a gente vai fazer essa parte branca de PEAD e essa parte que eu coloquei aqui meio laranjada vai ser uma madeirinha que eu tenho, tá? Um retalho de madeira que eu tenho. Eu já gerei aqui todos os códigos de usinagem. Vou mostrar para vocês aí como ficou o G-Code. Então olha só, aqui a gente tem todos os percursos, né, da usinagem, essa parte da madeira e a nossa tampinha também. Lembrando, pessoal, que se você quiser aprender como fazer os desenhos 3D, como depois transformar isso em código G-Code para você levar para sua máquina, para sua router, para fazer a usinagem, eu tenho um curso de programação de CNC online, tá? Tanto para você aprender SketchUp, Aspire ou Fusion 360, ou os 3 juntos no mesmo curso, tá? Eu vou deixar o link na descrição, dá uma olhadinha lá, tem um cupom de desconto MAKER40 que te dá 40% de desconto na compra do curso, tá bom? O curso é vitalício, você pode assistir as aulas a hora que você quiser. Vamos lá para a máquina agora, fazer a usinagem aí dessa pecinha. Bom, pessoal, tem esse pedaço aqui de madeira, olha só, tem mais ou menos 30 milímetros, tem 29, quase 30 milímetros. Quem acompanha o canal aqui desde o começo, né, vai saber o que a gente cortou nessa madeira aqui, ó. Vocês lembram desse formato aqui, ó? O que nós cortamos nessa madeira? Então, isso aqui foi um retalho, eu não joguei fora, eu guardei porque a gente sempre usa, né? E hoje chegou o dia de utilizar. Então eu vou cortar aqui, ó, eu fiz a medida, cabe certinho nessa parte, a gente vai zerar aqui no centro do X. E a gente vai fazer a usinagem então nesse pedacinho aqui de madeira, vou prender aqui com 3 parafusos. A madeira está fixada, a gente colocou uma fresa de 6 milímetros, com 30 de corte, né, para poder cortar essa madeira. Vamos zerar ela aqui e vamos dar início ao projeto.
Bom, pessoal, vocês viram, ó, eu usinei essa tampinha aqui em PEAD, é onde a gente vai prender os botõezinhos. E usinei essa caixinha de madeira, é onde a gente vai abrigar aí a eletrônica. A gente vai colocar esse carinha aqui, vai encaixar, olha só. E vai ter os 8 botões. Vou fazer um furinho para sair o cabo. Você pode fazer o dispositivo para utilizar na vertical assim, então você pode fazer o cabo saindo por aqui. Ou você pode fazer o dispositivo para usar assim, ó, como se fosse um controle de videogame. Daí você faz o cabo saindo por aqui. Então você que decide, você vai querer usar assim ou você vai querer usar assim, tá? Fica a seu critério. Lembrando, pessoal, que a gente vai ter o nosso concurso de dispositivos MPG. Pode ser somente um tecladinho desse, pode ser com o encoder, você pode fazer o dispositivo que você quiser. Essa série de vídeos que eu estou fazendo é para te dar conhecimento, para que você possa fazer o seu, certo? Depois que você fizer o seu, manda o vídeo para mim, né? Coloca o vídeo lá no Google Drive, por exemplo, manda o link, que eu vou estar olhando e no final aí a gente vai sortear um prêmio que vai ser a participação no workshop presencial que a gente vai fazer aqui na sede da Atividade Maker. Então vamos lá, eu não vou colocar LED, eu vou utilizar ele nessa posição, tá? Então eu vou fazer um furinho aqui em cima para passar os fios. E para fazer a soldagem aqui dos fiozinhos, né, nos terminais, o que eu vou fazer? Eu vou prender já os botõezinhos, todos eles aqui nessa chapinha, porque daí fica mais fácil para eu soldar. Então eu vou soltar aqui, ó, a porquinha de todos. E a gente vai fazer aí o encaixe. Olha aí, pessoal, que legal que ficou. Eu coloquei 2 da mesma cor na vertical, né, um em cima do outro. Daí 2 na horizontal, 2 na horizontal e 2 na vertical. Depois isso aqui vai ser encaixado aqui. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Você pode segurar assim, né? Ou assim. Eu vou fazer nessa posição aqui, ó. Vocês viram na hora da usinagem, pessoal, que eu não tinha muita madeira, né? Não tinha muito retalho de madeira. Então não deu para eu fazer um outro formato mais anatômico e tudo mais. Mas você pode fazer aí, igual se fosse um joystick de videogame, sabe? Mais curvadinho, para ficar fácil de segurar. Você pode fazer aí vários formatos diferentes, tá? Então eu resolvi fazer desse jeito aqui porque eu só tinha espaço. E o vídeo de hoje não é para ensinar a fazer o dispositivo, tal, é mais para ensinar para você como você pode construir o seu, como que você faz as configurações, aonde você pega as informações para configurar, quais são os parâmetros, quais as possibilidades, o que você pode colocar de função em cada um dos botões, tá? É mais para passar o conhecimento, para expandir sua mente, para que você crie o seu. Eu gosto de ensinar vocês, pessoal, não para que vocês façam exatamente o que eu estou fazendo, mas que vocês adquiram o conhecimento para fazer qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Isso que é o mais legal, é passar o conhecimento para expandir a sua mente, para que você crie o que você quer criar, só que você não tinha um conhecimento para isso. Eu estou te dando esse conhecimento para você poder aplicar do seu jeito agora, fazendo o seu dispositivo, com o seu formato, com o seu tipo de material. Eu fiz de madeira, mas você pode fazer numa impressora 3D, você pode fazer de outras maneiras, tá? O que importa é você entender o conteúdo, que é a explicação de como configurar os botões. Então vamos lá, pessoal. Agora então, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou apertar todas as porquinhas, deixar tudo bem travadinho. Eu vou deixar todos os terminais dos botões nessa posição aqui, ó, na vertical. Por quê? Eu vou pegar esse meio aqui, ó, os terminais do meio, e já vou jampear todos eles e ligar no GND. E depois as outras 8 pontas que sobram, cada uma vai num conector, vai num terminal de entrada, né? Entrada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Então assim fica mais fácil. Eu jampeio todos eles aqui e ligo o GND. Então olha só, pessoal, eu fiz um furo aqui, passei os cabos, passei os cabinhos, né? Lembrando que o certo era você colocar um cabo com 10 vias, já certinho, né? Blindado. Mas eu vou usar esses cabinhos aqui para poder mostrar para vocês aí na prática. Daí o que eu fiz? Eu passei os cabinhos aqui e na ponta deles eu já coloquei uma identificação. Qual que foi a identificação que eu coloquei? Exatamente essa identificação aqui, ó. Qual que eu vou ligar no 5 volts, no GND e essa sequência aqui de ligação, tá? Então tem entrada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então eles estão numerados aqui para ficar fácil, tá? Outra coisa que eu fiz foi isso daqui, ó. Peguei um terminal de cada botão e jampeei, que vai ser o GND. Então eu vou ligar o GND nesse fio preto aqui, todos vão ter GND. Depois o outro terminal eu vou ligar
conforme essa folha aqui, ó. Então, olhando nessa posição aqui, ó, eu vou ligar dessa maneira, entrada 5, entrada 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então agora é só soldar. Nós ligamos então o GND e as 8 entradas. Qual o fio que ficou faltando ligar? Os 5 volts. Nós não vamos utilizar um LED aqui, tá? Se eu tivesse um LED, eu ia ligar esse cabinho no resistor, a outra terminal do resistor no LED e o outro terminal do LED no GND. Como a gente não vai usar um LED para alimentar, né, para mostrar que está ligado, eu não vou utilizar os 5 volts para nada. Então eu vou cortar aqui para que ele não encoste em nada lá e vou deixar assim sem ligação. Então olha só, pessoal, nosso controlinho está aqui, eu coloquei um organizador de cabos e conectei aqui no terminal da RNR EcoMotion, tá? Então a alimentação e os cabinhos das entradas, das 8 entradas. Eu vou colocar aqui no nosso suportezinho de madeira, só para ficar mais legalzinho, né? Então agora nós temos aí um controle com 8 botões e a gente pode configurar isso aqui do jeito que a gente quiser. Como que você vai configurar? Como descobrir quais os parâmetros que você tem que colocar? Olha só, pessoal, existe uma lista enorme de funções OEM, tá? Que são aqueles botões extras que a gente pode configurar. Existe uma lista enorme. Olha só quanta coisa você pode colocar nesses botões, tá? É uma lista gigante. Olha só quantos itens você pode colocar, isso aqui só nos botões, tá, pessoal? Todos os botões da sua tela do Mac 3 estão aqui. Você pode pegar o código de cada um deles e configurar nos seus botões ali do dispositivo que a gente acabou de criar. Vocês notaram que tem alguns aqui que eu marquei em verde, tá? Que são os mais interessantes. Olha só, esses dois parâmetros é para aumentar e diminuir a velocidade do spindle. Aqui nós temos para selecionar X, Y, Z e A. Aqui a gente tem para fazer o incremento do vezes 1, vezes 10, vezes 100. São muitos itens, tá, pessoal? Eu vou deixar para vocês aí fazerem download aí desse arquivo. Olha só, aqui a gente pode dar um ciclo start, uma pausa, um stop, um resume. A gente pode zerar todos os eixos, pode zerar somente o X, Y, Z. A gente pode dar um reset no feed rate. Então, são vários parâmetros, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai conectar a nossa plaquinha RNR EcoMotion, vou ligar o cabinho USB. Eu vou alimentar também com uma fonte de 24 volts. Nós vamos ligar o computador no Mac 3 e daí nós vamos configurar as entradas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que são essas entradas aqui, com as opções que a gente deseja aqui do manual. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser uma coisa bem legal, bem simples, que a gente vai transformar esse teclado num joystick. Para isso, você não precisa de nenhum desses códigos que eu mostrei. Depois a gente vai utilizar os códigos, tá? Mas vamos começar com o mais básico para vocês verem que legal que é. Então, para fazer isso aqui virar um joystick, simplesmente a gente vai fazer uma única configuração lá no Mac 3 e ele já vai funcionar sem nenhum parâmetro específico, tá? A gente vai utilizar então esse botão que está na vertical, o azul, para ser o Y, que vai para trás da máquina e para frente da máquina. O amarelo vai ser o X, então para a direita e para a esquerda. O verde vai ser o Z, para cima e para baixo, e o vermelho vai ser o A, para rotacionar para um lado e rotacionar para o outro. Então vai ficar como se fosse aqui, ó, para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, e para rotacionar o A. O que você tem que fazer? Vamos entrar lá no computador, vamos no Mac 3, e a gente só vai configurar as entradas de portas e pinos. Vamos lá. Bom, aqui no Mac 3, o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui em Config, Portas and Pins. Você vai vir aqui no Input, você vai ter que rolar essa telinha para baixo até chegar na parte de jogue. Olha só, jogue X mais X menos, Y mais Y menos, Z mais Z menos e A mais e A menos. Então vamos configurar então que a gente quer utilizar o nosso tecladinho como jogue, né? Que é o joystick. Então temos que colocar a porta 3 para todos eles, tá, pessoal? Então todos porta 3. Então, como ficou a configuração do nosso teclado? O nosso X+, ele é o 10, está ligado na entrada 10.
O nosso x- está ligado na entrada 8. O nosso y+ está na entrada 5. O y- na entrada 6. O nosso z+, a gente ligou ele na entrada 11. O z- na entrada 12. O a+, na 9. E o a- na 7. Simplesmente isso, pessoal. Habilitamos o jog, falamos que é a porta 3 da placa, e os pinos de entrada. Dá um aplicar, um OK. Vou clicar aqui em config, salvar as configurações. Beleza, dá um reset. Eu vou zerar aqui todos os eixos. E olha só que interessante. Eu vou clicar no botão azul para cima, que é como se a gente estivesse movendo o Y para trás, né, para o lado positivo. E olha lá, Y está subindo. É só manter pressionado e a máquina vai estar funcionando. Pressionou para baixo, ó, o outro botão, o azul, ele está trazendo a máquina para frente, né, voltando para o zero, né, para o negativo da máquina. E olha lá. Vamos apertar agora o botão amarelo, que é o X, X+ e X-. Então, X+ para andar para a direita. Olha lá, positivo, olha lá. Segura o do outro lado, volta para sentido negativo. Vamos agora apertar o verde, que é o Z, Z+, e Z-. Vamos subir o Z, olha lá, e vamos descer o Z. E botão vermelho, que é o quarto eixo, né? Gira para um lado e gira para o outro. Bem legal, né? Então, simplesmente configurando como jog, você tem um joystick, tá? Para movimentar a sua máquina. Agora, pessoal, a gente vai cancelar os jogs e vamos liberar os botões O e M. E daí a gente vai dar funcionalidades seguindo essa lista que nós temos aqui, que você pode escolher qualquer um dos parâmetros. Então, vamos voltar lá no config, no portas and pins, vamos lá nos inputs e vamos desligar o jog. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos habilitar as entradas O e M, tá? Então a gente vai habilitar aqui, ó, entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Porta 3 em todas. E agora a gente vai colocar aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então nós habilitamos as entradas O e M. Falamos que elas são na porta 3 e colocamos que a 1 está na porta, que a 1 está na entrada 5, a 2 na entrada 6, a 3 na entrada 7 e assim por diante, certo? Do 5 até o 12. Dá um OK aqui, ó, um aplicar, um OK. Agora nós temos que fazer o seguinte, temos que vir aqui, ó, em System Hotkeys, que é onde a gente vai configurar o que vão ser as 8 entradas. Então, onde está -1 aqui, ó, você vai colocar o código que você quiser seguindo essa lista. Então, vamos lá. Vamos colocar alguns aqui como exemplo. Então, no OEM1, que é a nossa entrada 5, eu vou colocar que é para subir o spindle, né? A velocidade do spindle. Então, eu vou colocar 163. Na entrada OEM2, que é a nossa entrada 6, no caso, né? Eu vou colocar o 164, que é para abaixar a velocidade do spindle. O botão verde é o nosso OEM7 e OEM8. Eu vou colocar aqui no OEM7, eu vou colocar 1000, que é o ciclo start. Aqui no 3, eu vou colocar um stop, vai ser o 1003. Aqui no 4, eu vou colocar um pausa, que vai ser o 1001. Vamos colocar aqui no botão, nesse outro amarelo aqui, vamos colocar para zerar todos os eixos. Por exemplo, é o 1007. Se a gente quiser zerar, por exemplo, só o Z, vou colocar nesse daqui, ó, só o Z, seria o 1010. E aqui no botão 5, o 1014, que ele faz um reset. Dá um OK, vem aqui e salva os parâmetros e dá um reset. Bom, pessoal, vamos testar então agora as funcionalidades que a gente colocou aqui, ó. Vamos recapitular. Nesse primeiro botão a gente faz
a gente aumenta a velocidade do spindle, diminui a velocidade do spindle. Nesse daqui a gente dá um stop, nesse daqui a gente dá uma pausa, nesse daqui a gente dá um reset, nesse aqui a gente zera todos os eixos, nesse daqui a gente dá um start, nesse daqui a gente dá um zero no eixo Z, certo? Então aqui na tela do computador, ó, no nosso Mach 3, vamos ler um G-Code qualquer, vou colocar um G-Code aqui, ó. Então beleza, a gente está com um G-Code na tela. Vamos movimentar pelo teclado a nossa máquina, olha só, vocês estão vendo que a gente está movimentando aqui os eixos, tá vendo? Olha só. Então a gente movimentou a máquina, né? Simulou a movimentação da máquina. Vamos, por exemplo, zerar o eixo Z. Zerar o eixo Z é só apertar esse botão, olha só. Zerou o eixo Z. Vamos dizer que eu quisesse zerar todos os eixos. Todos os eixos é esse botão. Zerou todos os eixos. Olha só que legal, vamos apertar o azul aqui, para a gente ver a velocidade do spindle. Ali na tela a gente está vendo que o spindle está em 100%. Olha só, quando a gente aperta, 130, 140, 150. Se eu apertar para baixo, aí ele desce a velocidade do spindle. Tá vendo que legal? A gente já leu um arquivo, né, de teste. Se eu apertar o botãozinho verde, é o start, né? Esse daqui é o start. Então eu vou apertar para vocês verem que vai começar aí o funcionamento da máquina. Olha lá, começou a rolar o código e a máquina começou a se movimentar. Olha lá que legal. Enquanto a máquina está fazendo a usinagem, a gente, por exemplo, quer mexer na velocidade do spindle. Olha só, a gente pode aumentar a velocidade do spindle. A máquina está usinando e a gente está mexendo na velocidade do spindle. Imagina que ao invés de eu estar controlando a velocidade do spindle, eu estivesse controlando, por exemplo, o feed rate. A gente pode setar um botão para feed rate. Tá? Você pode, todos os botões da tela do Mach 3, você pode configurar aqui através daquele PDF que eu tenho todos os códigos, tá? É só você dar uma olhadinha lá. Então vamos lá, nossa máquina já terminou a usinagem e voltou para o zero. Vamos executar de novo um play para ela executar de novo a usinagem. Então deixa ela, começou a funcionar, vamos apertar o pausa. Olha lá, pausou a usinagem. Apertei o ciclo Start, voltou. Amarelinho, vai pausar. Ciclo Start, continua. Então, pessoal, você tem todo o controle, né? Olha que legal. Então, vocês viram aí que a gente colocou funcionalidade para os botões seguindo ali o PDF. Então, você configura como você quiser. Eu poderia também ter colocado o botão de parada de emergência, né? Que daí não é nas configurações do OEM. O botão de parada de emergência, simplesmente você pega o GND e já manda para uma das entradas, entrada 1, 2, 3 ou 4, tá? Você já tem as entradas da placa lá, que não são OEM, são entradas já corretas lá, entradas 1, 2, 3 e 4, que a gente já tem nos bornes. Então você liga o botão de emergência lá, poderia já ter o botão de emergência aqui e mais 8 configurações. Então você pode aí brincar como você quiser, coloca as funções que você mais usa, ou que você mais precisa, tá? É só baixar o PDF, olha o PDF e vai fazendo as alterações, que é muito legal, pessoal. Então esse foi o nosso primeiro dispositivo. Mostrei para vocês que dá para utilizar ele como um joystick e também dá para utilizar ele como OEM, né, com entradas OEM, aonde você configura os 8 botões de acordo com a sua necessidade conforme o PDF. São centenas de códigos, tá, pessoal? Centenas de opções. Qualquer botão da tela do Mach 3 você pode configurar aqui e utilizar nesse tecladinho. E é isso, pessoal. Deixa o like aí para fortalecer o canal, porque acho que mereceu esse vídeo, hein?